a gente vê que o último membro dos Chili Peppers a encontrar sua personalidade foi o Anthony. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos cortinas. Finalmente botei uma cortina ali, ajudou a melhorar um pouquinho aquela claridade que vinha, né? Graças a Deus meu apartamento é bem iluminado, metaforicamente e fisicamente, mas, né, para gravar vídeos não nos ajuda tanto ter tanta claridade vindo, né? Se eu fecho totalmente a janela, fica só a luz artificial e eu também não gosto, então aqui tá um meio termo que eu consigo viver e fazer as pazes com isso, né? Sempre tentando melhorar aí o jeito que a gente faz o canal. Não temos mais eco, eu tô gostando desse ângulo aqui, então ele aparece os quadros, eu fico aqui centralizado, na hora de traduzir as letras, né, não faz tanta diferença porque a gente fecha esse ângulo, mas sempre tentando achar maneiras aí de melhorar o que a gente faz no canal. E aí eu também regravei o tema de encerramento dos vídeos, então quem assiste até o final já deve estar curtindo aí um novo tema, porque o antigo foi gravado ali com samples de uma qualidade meio baixa, então estava também me incomodando e aí eu resolvi regravar. Então temos aí novidades, todo ano eu sempre tento fazer uma coisinha que outra para melhorar o conteúdo e o que a gente faz, né? Então, hoje o randomizador escolheu My Lovely Man, fantástica música, né? Funkzão, destruição, e eu andei pesquisando esses dias sobre o funk rock, né? Que é impressionante, assim, o quanto os Chili Peppers iniciaram esse movimento que nos anos 90 foi muito famoso, né? Muitas bandas aderiram ao funk rock, né? O Extreme é uma banda excelente, assim, né? Eu não sou tão fã do vocalista, né? Eu acho que no Van Halen ele fez um trabalho que não deu certo ali, não deu match os dois, mas no Extreme ele é um cara muito bom, né? Ele é o cara pra cantar naquela banda. Tem o In Living Color, né? Living Color, fantástica banda de funk rock, né? Tem o Steve Salas, tem vários caras ali, Greg Howe, também grande guitarrista ali dos anos 90, né? Então o funk rock, né? Que eles chamavam de funk metal, né? Que depois acabou entrando pro Faith No More, né? Então, eu não sei, assim, eu fiquei com essa curiosidade de saber quem iniciou isso, e pelas respostas que eu procurei, os Chili Peppers foram meio que a ponta desse movimento, assim, né? A gente tem aqui no Blood Sugar, e essa música em específico, né, ela nos mostra todo o poder do funk rock, assim, né? Ela é um petardo, né? Uma bomba atômica de funk, assim, né? Ela tem um poder, um vigor, assim, muito grande, mas também me despertou, assim, essa busca pela origem do movimento, assim, e eu imagino que os Chili Peppers ajudaram, né? 91, impressionante, né? Como 91 a gente teve tantas descobertas e tantos avanços em tantos estilos diferentes, assim. Eu acho que... Eu assisti, por sinal, se vocês quiserem eu faço uma dissertação sobre isso, porque eu assisti um vídeo sobre a teoria da conspiração de que o grunge foi armado para destruir a felicidade dos anos 80. Achei bem interessante, assim, né? Não sei se eu concordo totalmente, mas se vocês se interessarem, eu acho que vale uma dissertação sobre isso, né? Que era a ideia de que os anos 80 estavam muito felizes, né? Estavam, claro, e muito plastificado também, mais pro final. E aí o grunge não foi totalmente um movimento natural. Ele foi armado e esquematizado, né? Eu vi isso num canal de um cara, Bad Brad o nome. E esse cara, ele foi um guitarrista nos anos 80. E aí, segundo ele, os caras das gravadoras já estavam anunciando que o estilo ia mudar. Muito antes do estilo mudar, né? As gravadoras já estavam procurando por bandas porque elas já sabiam, né? De acordo com a história dele, que elas já sabiam que o novo movimento ia ser o grunge, assim. Interessante, né? Não sei se eu sou totalmente adepto, né? Porque se a gente vai partir do ponto psicológico, as gerações, né? Cada geração deseja algo novo, né? Então esse desejo de algo novo é natural, né? Talvez as gravadoras se aproveitaram disso, né? Mas enfim, se interessarem por esse assunto, eu posso fazer uma dissertação. Mas vamos para a música de hoje, então, que é My Lovely Man. Excelente som. Começando pelo nome da música, My Lovely Man é o meu homem agradável, né? O lovely tem aquela coisa de amável, mas mais no sentido de ser uma pessoa boa de se conviver, né? Então aquela pessoa agradável, né? Apesar de o lovely ter a palavra love, né? Que a gente acha que tem aquela coisa do amor, assim, mas é aquele amor, né? De carinho, muito mais do que o amor romântico, né? E aí, essa semana, curiosamente, né? Porque essa música fala, né? Mais uma música em que o Anthony fala sobre o luto da perda do Hillel Slovak, né? E aí, o que acontece? Essa semana, curiosamente,
eu tive aula de sistêmica, né? Sistêmica é os processos familiares, né? E como isso influencia no nosso desenvolvimento. E aí, essa semana eu estava vendo justamente o luto. Então é curioso, essa perfeita coincidência, segundo esse cara aqui não existe coincidências, né? Mas é uma perfeita coincidência da gente falar desse assunto bem quando eu estudei sobre isso, né? Então é mais uma música que o Anthony usa como uma forma aí de, né, botar pra fora esse luto que ele sentia com a perda do amigo, né? Então isso aí, no início ali da carreira dos Chili Peppers, pós-morte dele, tem muitas músicas que ele fala sobre isso, né? No verso 1 ele diz: I used to shout across the room to you and you come dancing like a fool. Então eu costumava aí gritar pra você, né, através, né, do outro lado da sala. E aí você vinha dançando que nem um bobo, né? Que nem um idiota, né? Então, que nem... Não idiota, né? Pejorativo, né? Mas a ideia de que ele era um cara descontraído, né? Como sempre, né? Nos Chili Peppers. Shuffle Step e o Funky Mother, né? O shuffle é a ideia daquela coisa que é variável, né? O shuffle tem aquele shuffle de bateria também, né? Que é um ritmo, assim, que é um ritmo que tem uma variação, né? Então a ideia do shuffle é algo que tem movimento, tem embalo, mas ele também não é correto, né? Ele não é cravadinho no tempo, assim, ele tem uma coisa meio de, né? Não é um desconforto, eu não sei que palavra usar assim, mas o shuffle é aquilo que muda, é aquilo que tem uma variação, né? Então, o step, que é a pisada, né? A pegada da variação é essa ideia de que ele vinha dançando, né? Um gingado, pode ser. E aí ele diz, e o Funky Mother, né? Então, seu filho da mãe funkeira, né? Seu filho da mãe com embalo, né? Seria isso, né? E o funk, né? A gente já traduziu essa expressão, mas vale a pena repetir que o funk é aquilo que é descolado, é aquilo que é interessante. Se eu chamar uma pessoa assim, bah, cara, tu é funky, né? O funk é a ideia do groove, da batida, do embalo, mas o funk é aquilo que é legal, é descolado. Assim, pô, legal essa tua essa roupa é meio funky. Então quer dizer que essa roupa é legal, é descolada, né? Então ele diz, come to me, all warm as covers, rest with me, my lovely brother. Então vem até mim, quente como as cobertas, né? Aquecido como as cobertas, né? Então essa ideia de, né? Ele se enrola nessa pessoa porque ele tinha aí um carinho muito grande por ele. Rest with me, my lovely brother, né? Então descanse comigo, meu irmão agradável, né? Meu irmão, né? Então aquela coisa, né? O lovely é a ideia da pessoa agradável, da pessoa carinhosa, da pessoa empática, né? Então aquela coisa, características de alguém que gosta muito do outro, né? E da outra pessoa que se apresenta como alguém amável. Acho que é isso. Lovely pode ser amável também. For you see there is no other, memory so sad and sweet, I'll see you soon, save me a seat. Então, porque você enxerga, né? Para que você veja, né? For you see. Essa é uma expressão que não é muito comum, né? Mas é isso aí, para que você enxergue, né? For you see, there is no other, não existe nenhum outro memory so sad, né? Então não existe nenhuma memória tão triste e doce, eu te vejo logo, guarde um lugar pra mim, né? Então interessante, né? There is no... Porque aqui do jeito que eu peguei a letra, ela quebra uma linha entre a outra, né? Então provavelmente aqui deve estar igual, né? Mas there is no other memory, né? Então ele fala na próxima frase, né? Então não existe outro, se a gente usar só uma linha, não existe outro como você, não existe outra memória, né? Então aí tem um duplo sentido só pela disposição da letra na música, né? Então às vezes até isso, né? Até isso é um símbolo, até isso é um jeito de comunicar alguma coisa, né? A quebra da linha de um verso pro outro, né? Memory so sad and sweet, né? Então aí uma memória que é triste e doce, que para eles é o bittersweet, né? Que é aquela coisa, né? Agridoce, traduzindo pra gente em português, mas é aquela ideia de ele tem a memória muito boa do tempo que ele conviveu comigo, e com certeza foi uma pessoa que influenciou muito a personalidade do Anthony, né? Enquanto eu falava, me veio uma ideia aqui que talvez possa ser correta. Me dizem o que vocês acham, né? A relação do Anthony com o Hilo me parece muito com a relação do Keith Richards com aquele guitarrista que morreu lá no início da carreira dos Rolling Stones, que por sinal faz tempo que eu não escuto. Tanto é que eu nem lembro o nome dele, mas se não me engano era Brian alguma coisa. Porque o que acontece, né? Segundo a lenda dos Rolling Stones, o Keith Richards não era esse cara rebelde, o pirata do rock and roll, né? Esse símbolo que ele acabou virando. Era esse outro guitarrista. E aí, quando esse cara morreu, o Keith Richards meio que assumiu a personalidade daquele cara, né? Era um cara que o Keith Richards gostava muito, admirava e não tinha sua personalidade própria. E quando esse cara morreu, ele assumiu, ele entrou, se encaixou no lugar. E eu não duvido, não que isso tenha acontecido com Anthony, mas esse insight que me veio é que talvez esse jeito do Anthony que a gente conhece hoje, ou pós a morte do Hillel, também possa ser um jeito de ser uma homenagem ao amigo, né? A gente lê aqui, né? Ele vem dançando, né? Um cara que não tinha vergonha, era um cara que era descontraído, era um cara que era espontâneo, era um cara que tinha um gingado, né? Então, talvez era um cara que era muito influente na relação do Anthony, né? E como a gente analisou tanto o Chili Peppers, a gente vê que o último membro dos Chili Peppers a encontrar sua personalidade foi o Anthony. Então, talvez
né? Essa morte possa ter mexido com Anthony e numa forma não de cópia, mas de homenagem, ele assumiu algumas características do amigo, né? Um chute, né? Me veio essa ideia, quero saber o que vocês acham. Memory so sad and sweet, I'll see you soon, save me a seat. Então essa memória que era doce e amarga, ele diz eu te encontro daqui a pouco, guarda um lugar pra mim, né? Provavelmente no céu, né? Então essa ideia do além ali, né? A ideia de que essa pessoa vai estar esperando por ele do outro lado, né? E aí no refrão ele diz, well, I'm crying now, my lovely man, yes, I'm crying now, and no one can will ever fill the hole you left, my man. Olha só, interessante, né? Então ele diz, bem, eu estou chorando agora, meu homem agradável, meu homem amável, sim, eu estou chorando agora e ninguém pode, and no one can will ever fill, no one can will ever fill. Tá, aqui tá estranha essa frase, mas vamos lá, né? Eu estou chorando agora e ninguém pode e ninguém vai, né? No one can will ever fill. É que como uma frase inteira soa estranho, né? Mas ele tá dizendo assim, né? Ninguém poderá e vai preencher o buraco que você deixou, meu homem. My man, mas seria meu homem de meu irmão, né? Meu amigo. I'll see you later, my lovely man, if I can. Então eu vou te ver, né? Mais tarde, meu homem agradável, meu homem amável, se eu puder, né? Então a gente sabe aí que o Anthony também andou aprontando bastante depois da morte do Hilo. A gente não sabe se os dois vão acabar no mesmo lugar, né? E o interessante aqui é o contraste, né? Que aí é um funkzão pegado, genial, fantástico, mas ele tem esses altos e baixos, né? Que também é um jeito de melodia, é um jeito musical de mostrar o que ele está sentindo, né? Tem os altos e baixos do luto, tem os altos e baixos da relação que ele tinha com o amigo, né? Do jeito que ele se sente, né? Então, o luto, ele é uma coisa, não é uma coisa linear, né? Que dizem, depois de tanto tempo tem que passar, né? Trazendo o que eu aprendi em aula, né? O luto, ele vai e volta, né? Porque a pessoa, né? Por que dizem que o luto aí dura um ano, né? Porque durante um ano tu vai reviver momentos, né? E datas marcantes. Por exemplo, tem o aniversário da pessoa, né? Então, morreu alguém e vai ter um aniversário, tu obviamente vai te lembrar da pessoa e obviamente isso vai te trazer sentimentos de tristeza, assim como vai trazer sentimentos de alegria. Então a gente tem, né? Várias datas, né? Momentos comemorativos, lugares, né? Então o Anthony ali, claro que ali os Chili Peppers, né, em 91 aqui foi o grande estouro da banda, né? Então aqui eles atingiram sucesso mundial. Mas a gente ainda tem o Anthony transitando por lugares que provavelmente ainda são muito marcantes da história que ele teve com o Hilo, né? Então tá tudo muito vivo, muito presente. E toda vez que ele sobe no palco e vê que o amigo não tá ali, também é um momento marcante. Também é algo que vai trazer esse luto e vai ativar esses sentimentos novamente, né? Ainda mais pro Anthony, que é um cara sensível, né? Ele tem seus defeitos, suas qualidades, mas ele é um cara de muita sensibilidade e com certeza isso durante muito tempo aí foi marcado nas letras. No verso 2 ele diz, in my room I'm all alone, I'm waiting for you to get home, I'll listen to Roberta Flack, but I know you won't come back. E aí ele diz, no meu quarto eu estou sozinho, e sim, eu espero que você chegue em casa, né? Então essa ideia de esperar aquele que não vai voltar, né? I listen to Roberta Flack, Roberta Flack, but I know you won't come back, né? Então, claro, Flack come back, óbvio, né? But I know you won't come back, então eu sei que você não vai voltar. E o interessante aqui é que essa artista, ela tem músicas que falam sobre esse sentimento de esperança do retorno de alguém, né? Então aqui é a malandragem, né? Ele não botou por acaso, ele não botou o flex só para rimar com o back, né? Aí músicas famosas dessa artista é Back Together Again e If I Ever See You Again. Então, de volta novamente e se um dia eu te ver novamente. Então, músicas famosas dessa artista que falam em se reencontrar com uma outra pessoa. Anthony, sempre genial, né? Oh, I'm crying now, my lovely man. I'll see you later, my lovely man, if I can. A gente já traduziu essa parte. E aí no verso 13 ele diz, just in case you never knew, I miss you, Slim, I love you too. Né? Então, caso você nunca tivesse sabido, né? Caso você não soubesse, eu sinto a sua falta, Slim, né? Slim é um apelido aí pra quem é magro, né? E o Hilo era alto e magro, né? Então o cara era realmente ali um palito no palco. E esse aí é a gíria, né? Pra palito, né? Tanto é que tem vários doces e aqueles beef jerkies nos Estados Unidos que usam o nome Slim pra promover o produto, né? Ele diz I love you too, né? Eu te amo também. See my heart, it's black and blue. When I die, I'll find you, né? Então veja o meu coração. Ele é preto e azul e quando eu morrer, eu vou te encontrar, né? E o Black and Blue, aqui é a primeira vez, ou talvez uma das primeiras vezes que o Anthony não usa essa gíria com uma conotação sexual ou maliciosa, né? Porque o Black and Blue, se a gente pegar ali tinha uma banda chamada Black and Blue e tinha uma música do Whitesnake chamada Black and Blue. E aí, como todas as letras do Whitesnake falam de sexo e os poderes sexuais do Coverdale...
O black and blue é aquela pessoa que está desgastada, né? Bateu tanto na carne que ela ficou, né? Para nós seria roxo, mas para eles é o black and blue, que é a ideia de, né? Ficou com um hematoma de tanto que usou, né? Então aqui, primeira vez que o Anthony consegue usar essa expressão sem ter um duplo sentido e uma malícia, é que aqui o coração dele tá com esses hematomas porque está sofrendo. Olha só, o Anthony finalmente conseguiu não usar uma gíria sexual, né? E ele diz, when I die, I'll find you, né? Quando eu morrer, eu vou te encontrar. E ele repete várias vezes o que a gente já traduziu, mas ele termina a música com uma referência muito específica, que eu nem sei se eu vou conseguir traduzir de uma forma correta, porque eu não entendo quase nada sobre isso. Mas lá no final da música ele diz, I miss you, Ben Adam, I love you, man. I'll see you later, my love man, we had a good time, my love man. Então, o que é o Ben Adam, né? Ben Adam é o hebraico para o filho de um homem, mas ele também é usado, né, no hebraico moderno para dizer uma pessoa correta, né? E aí hebraico foi a primeira língua do Hillel, né? Então Hillel aí provavelmente era judeu, né? Então é um assunto que eu não entendo nada, né? Então eu fui pesquisar assim, né? Óbvio, né? A gente vê ali, por que tem um Ben Adams solto no meio do último refrão da música, né? Então, aparentemente é isso, né? Então eu não entendo absolutamente nada, principalmente dessa parte mais, né, religiosa, hebraica, espiritual, assim, de, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada, tem muitas coisas, eu cresci católico, então é muito mais fácil para mim trazer algumas referências mais bíblicas do que, né, hebraicas, assim, né? Então é um assunto que a gente tem que tomar cuidado, né, e respeito. Tanto é, uma vez eu tentei falar sobre cromossomos e coisas biológicas em alguma letra que a gente traduziu e foi um desastre. Então, a gente tem que saber o que a gente sabe e também o que a gente não sabe, mas essa foi a incrível, né? Fantástica música My Lovely Man. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.